Cumprimentos. Hoje um tema interessante, uma comparação hoje. Prestem bem atenção à comparação que eu vou fazer. Com duas figuras políticas do nosso país. Uma do passado e outra do presente. Passado, o nome dele é Jânio da Silva Quadros. Passado. 1960 e 1961, 60 anos atrás. Presente, Jair Messias Bolsonaro. Comparações. O Jânio Quadros foi presidente da República em 1960, eleito com uma extraordinária votação. Bolsonaro também. Ganharam muito bem. Estilo personalista, individualista e Jânio Quadros nesse perfil, Bolsonaro nesse perfil. São pessoas absolutamente individualistas pelo seu discurso, pela sua forma. Moralização. O senhor Jânio Quadros se elegeu e se elegeu bem pregando a moral. Bolsonaro também pregando a moral. O Jânio queria pregar moral em cima de nós. Jair Bolsonaro a mesma coisa. Uma cruzada quanto combate à corrupção na máquina pública administrativa. O Jânio Quadros só fazia isso. Bolsonaro só faz isso. Ele se elegeu dizendo isso. Não, vamos impor um respeito imoral na administração pública. Centrão conosco não vai ter. Não vai ter centrão conosco. O Jânio também diz isso aí. Nada de corrupção. Corrupção com partido corrupto, não, nada. Isso nós não aceitamos. Então até agora os dois são iguais. Né? Muito bem. O Jânio Quadros achava que a máquina pública era paquidérmica, enorme e corrupta. O seu Jair Bolsonaro também achava a máquina pública muito grande, então tinha que fazer reforma administrativa, derrubar a CLT, e aí vai. O Jânio, porque são personalistas, não delegava poderes. O seu Jair Bolsonaro delega poderes, mas desde que façam como ele pede, como ele manda. E foi dito isso aí recentemente, os ministros de Estado estão dizendo que eles não mandam, quem manda é o presidente da República. Eu nunca vi disso, mas em todo caso, essa é a realidade. Você aí é testemunha disso aí. Não estou dizendo nada mais do que a realidade. Outra. O Jânio, como personalista, dizia que o indivíduo estava acima da nação, acima das instituições. O Bolsonaro também diz isso. Ele é um mito. Ele está acima das instituições. Mas o Jânio proibiu rinha de galo. Aí eles são diferentes, porque até agora houve só um caso de proibição de rinha de galo. O presidente Bolsonaro, ele não combate a rinha de galo. Então aí é a primeira distinção que eu percebo entre o Jânio e o Bolsonaro. E ele prometeu varrer a corrupção do país e distribuiu vassourinha. Eu sei que a maioria que me vê e me escuta não sabe disso, não lembra disso, é só se acessar a internet. Lá está escrito, o homem da vassourinha. Aliás, nos comícios eles distribuíam vassourinha.
Uma vassourinha pequenininha assim, porque ele ia varrer a corrupção. O Bolsonaro também. Ele está varrendo a corrupção. Está limpando o país. Os decretos relacionados à moralidade e aos costumes, tanto o Jânio Quadros como o Bolsonaro são iguais, porque são vários os decretos e legislações encomendados do Palácio do Planalto para que a Câmara ou o Senado aprovasse situações que envolvem a moralidade e os costumes. São vários. O Jânio, isso vocês não vão acreditar, eu sei disso, vocês não vão acreditar. O Jânio governava 1961, 60 ele se elegeu, assumiu em 61. Ele governava através de bilhetinhos. Um bilhetinho. Escrevia um bilhetinho. Ministro da Saúde, faça isso. Ministro da Educação, eu quero que faça isso. Delegado tal, não sei o que, faça isso, por bilhetinho. Isso há 60 anos atrás. Agora, o senhor Jair Bolsonaro, como que ele governa? Zap. A família dele está no Zap todo dia, pelas redes sociais. E aí vem os fake news, essas coisas. Dali, isso aí já está provado. Foi provado isso aí. Mas é um sistema, né? Nós não temos nada contra que governe desse jeito. Então o Jânio tinha bilhetim e o Bolsonaro é Zap pelas redes sociais. Não existe uma convocação de reuniões de ministros, o mídia, outras representações, né, audiências públicas, né? Olha, nosso plano de governo, nós estamos fazendo isso, nós vamos fazer aquilo. Então faz um zapzinho assim, aí a mídia fica sabendo. Então vai no cercadinho lá do Palácio do Planalto, lá também ele diz algumas coisinhas assim, um bater-papo com as pessoas, os manifestantes. E inclusive a renúncia do senhor Jânio Quadros, nós estamos chegando perto do final, a renúncia do senhor Jânio Quadros foi através de um bilhetim. Não conforme com isso e aquilo, renuncio a presidente da República. E assinou. Acesse a internet, está lá o bilhete dele, a cópia do bilhete. Vou pedir para minha assessoria que coloque no vídeo o bilhete. Porque o objetivo dele, do Jânio, da renúncia, todos os historiadores dizem isso, era sensibilizar a população e as Forças Armadas, até porque ele teve uma extraordinária votação, para dar o golpe. Que aí ele renunciou, o povo iria para as ruas, os militares iriam para as ruas e iam incensá-lo com todos os poderes plenipotenciários para ser presidente da República. Acontece que o povo não foi para as ruas para defender o Jânio e nem os militares saíram do quartel. Resultado, ficou a renúncia pela renúncia e ele foi para o ostracismo. Assumiu então o João Goulart em situação precária, que daí é outro programa, e veio logo em seguida, em 64, veio o golpe militar. Mas esse é o Jânio Quadros. O que difere hoje, o que está pensando em relação à renúncia ou não, o Bolsonaro? Ele é capaz de querer fazer isso aí, hein? Ele é capaz de fazer isso aí. Renunciar, porque ele tem parte das Forças Armadas, tem as milícias, tem as polícias do Estado em sua maioria, tem uns 20-25% aí da população que pode ir para as ruas. Ele renuncia, esse povo vai para as ruas, alguns militares saem do quartel e, com perdão da expressão, está pronta a porcaria. Vão querer mergulhar o país em anos sombrios. Pense nisso.
Não é possível que nós, estudando a história, vamos repetir os mesmos erros. Mas não é possível mesmo. Como que é possível as pessoas, e essas pessoas que estão nos altos escalões da República, não estão lá por acaso, eles têm um plano deliberado. Claro, você é candidato porque tu tem um plano, você se elege porque tem um plano, você governa, desempenha o seu mandato no Congresso Nacional ou nas câmaras de vereadores, na Assembleia, porque tu tem um plano, tu tem um ideal, tem uma meta. Agora, eu não concordo com o plano, o ideal, a meta de algumas pessoas seja dar o golpe para depois acabar com as instituições democráticas, com o Estado democrático de direito, e nós voltarmos para casa e assistir só eles administrando, só eles governando, e nós não vamos mais interferir na vida pública. Isso eu não posso concordar, porque lá atrás eu já não concordava. Lá atrás nós fomos punidos injustamente porque não escolhíamos o presidente da República, nem governador e nem prefeito. De novo isso aí, 60 anos passados e nós estamos enfrentando a mesma situação. Todo dia é uma ameaça de golpe, todo dia é uma coisa esquisita, um fake news, uma mentira, uma fraude como essa que vai valer um programa, uma fraude monumental. Agora o que estão dizendo, negócio da China. Agora não podemos mais dizer isso, negócio da China, agora é negócio da Índia, um negócio de 1 bilhão e 200 milhões de reais na compra de uma vacina. Se era proibido comprar vacina, como é que compraram essa Covaxin? Então, o que tem cuidado com essas semelhanças do governo Jânio Quadros de 60 anos atrás e do governo Bolsonaro. Com qualquer gesto, qualquer manifestação dele agora, numa renúncia, num ato pessoal dele renunciar, pode estar ali no bojo um golpe, já está em andamento isso aí, só ele não encontrou nem ainda um motivo e nem ainda um argumento capaz de sensibilizar o povo de ir para as ruas e nem dos militares saírem da caserna. Pensem nisso, por favor, pensem nisso. Até.